José Tadeu, do canal As Artes do Prof. J. E nesse vídeo eu vou falar sobre os pintores retratistas ao longo dos tempos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Tem bastante vídeos bem interessantes para quem gosta de artes aqui no canal. O retrato foi um importante gênero da história da arte. O retrato era utilizado pelas academias e escolas de artes no intuito de desenvolver as habilidades dos pintores. Acredita-se que a pintura de retrato advém do período pré-histórico, dos homens das cavernas. Do Egito Antigo, muitas pinturas sobreviveram ao tempo. Há registros de representação de divindades e governantes da época do período egípcio. São pinturas de perfil gravadas sobre pedra, madeira, argila, gesso, etc. Olha só, as primeiras pinturas surgiram na China 1000 anos antes de Cristo, porém não sobreviveram ao tempo. Somente por volta de 1300 depois de Cristo, a pintura retratista que ganhou força, principalmente pelas representações bíblicas. Personagens da Bíblia, eles eram pintados. E os pintores dessa época foram Giotto, século XV, o pintor flamengo Jan van Eyck, que desenvolveu a técnica de pintura de retrato utilizando tinta a óleo, porque antes era utilizado têmpera. E Jan van Eyck, nessa época, ele pintou o retrato do casal Arnolfini. Foi um dos primeiros quadros pintados a óleo. Já no período renascentista, muitos retratos eram encomendados pelas famílias nobres e pelo alto escalão social. E nessa época não existia máquina fotográfica, felizmente. Assim surgiram grandes mestres da pintura retratistas. E nessa época destacam-se grandes retratistas como Lorenzo Lotto, Botticelli, pintores italianos. Outros grandes mestres se destacaram, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, olha só os nomes. E a Mona Lisa de Leonardo da Vinci foi a pintura que mais elevou as técnicas de retrato. É considerado um dos retratos mais perfeitos ao longo dos tempos, até hoje. E imaginar que a Mona Lisa foi um retrato que Leonardo da Vinci fez e não entregou para a pessoa que pediu, é brincadeira, né? Porém, a Mona Lisa está num destaque no Museu do Louvre de Paris. Quem vai a Paris e não vê a Mona Lisa é como ir a Roma e não ver o Papa. E com o passar dos tempos, as técnicas evoluíram e os pintores passaram a copiar a essência do retratado, como expressões faciais, emoções dos retratados. O pintor Tiziano apresentou o retrato psicológico, ampliando as possibilidades de poses. Além da pintura, hein? E no século XVI e XVII, no período barroco e rococó, grandes pintores como Rubens e Van Dyck deram continuidade ao estilo. Nos séculos XVIII e XIX destacam-se os pintores franceses Jacques-Louis David e Jean-Auguste Dominique Ingres. E já na Espanha, o pintor Goya destaca-se por dar um tom ousado e provocativo ao retrato. Os impressionistas como Renoir, Degas e Monet dão novas nuances e cores aos retratos, que serviram de inspiração para o fauvismo de Gauguin e o expressionismo de Van Gogh. E no século XX, com o advento da fotografia, ajudou os pintores na composição de seus retratos, principalmente numa reprodução mais fiel do retratado. Até então, a fotografia ainda não tinha substituído os retratos dos pintores. E foi ainda nesse século XX que a pintura de retrato declinou, principalmente nos anos 40 e 50. Mas ressurgiu com muita força com os pintores ingleses Lucian Freud e
Francis Bacon, nos anos 60 e 70. E atualmente existe a pintura realismo espontâneo do pintor austríaco Voka. Foi quem desenvolveu esse estilo, uma maneira diferente de fazer retrato. E esse realismo espontâneo, ele pega o realismo do desenho, que é perfeito, e o espontâneo das cores, que são as cores independentemente de regras. Qualquer cor é válida para pintar o retrato. Com esse estilo, Voka pretende se expressar de forma simples e transmitindo emoção, imediatismo, vigor e entusiasmo. E o seu estilo lembra um pouco os impressionistas, com as pinceladas soltas. Eu tenho pintado alguns retratos nesse estilo expressionismo espontâneo. Inclusive, tem algum vídeo aí no canal. Depois deem uma olhada aí. Mas falar de expressionismo espontâneo será tema de um outro vídeo que eu vou postar aqui no canal. Por enquanto, só vou falar apenas isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Vejam também outros vídeos aí do canal, tem bastante coisa interessante.